Vocês devem ter acompanhado recentemente o caso da Mirella Santos, onde a gente postou alguns stories falando sobre a homocisteína dela. E a gente dividiu nos stories sobre um diagnóstico que assustou muita gente, envolvendo o risco cardiovascular oculto. E o que estava por trás disso, no caso da Mirella? É uma falha genética silenciosa que impede que o corpo processe uma vitamina que todo mundo acha que faz bem, e faz realmente, que é o ácido fólico. E por que eu estou começando aqui esse vídeo falando disso? Porque a não conversão do ácido fólico na sua forma ativa, que é o metilfolato, leva a um aumento que nós, da medicina, consideramos um dos piores marcadores de risco cardiovascular, que é o aumento da homocisteína. Se você tem a homocisteína alta no seu exame de sangue, você tem um corpo inflamado e um risco mais alto, por exemplo, de infarto ou de trombose. E o pior, muita gente está sofrendo com esse tipo de problema, achando que é só um cansaço, sem saber que a raiz desse problema pode ser a própria falha genética e bioquímica. Então, eu atendi o caso da Mirella tem umas 2 semanas e ela é a prova viva de que isso acontece na prática. A história dela, ela pode ser inclusive a sua. A Mirella já é uma paciente minha tem algum tempo, mais ou menos 1 ano, e ela sempre se queixou muito de cansaço, de insônia. O cansaço dela é crônico. E eu olhava as vitaminas e falava: Mirella, o que tem sua homocisteína que é muito alta, muito antes dela virar minha paciente. E a Mirella também, ela se queixa de uma fadiga que ela não passa com nada, que às vezes ela pode dormir horas e horas seguidas e mesmo assim continua cansada. Tem uma insônia persistente, névoa mental constante, que é como se o cérebro estivesse operando em câmera lenta. E a gente olhava os exames, para os padrões normais estava tudo certo, só que com o excesso, como eu disse, a homocisteína, que vinha sempre muito alta. E aí a gente fazia reposição de ácido fólico, tomava a vitamina direitinho e os níveis não subiam como deveriam. Só que em contrapartida, a homocisteína dela sempre esteve lá em cima gritando, sempre esteve muito alta, mostrando uma inflamação perigosa e uma inflamação crônica acontecendo. E aí foi aí que eu decidi investigar a fundo e pedir um painel genético para ela. O resultado disso confirmou o que eu já estava suspeitando. A Mirella tem uma mutação genética em homozigose, num gene MTHFR. Esse nome parece uma sopinha de letras, né? Mas essas letras, elas explicam por que ela se sente tão mal, por que aquele suplemento de farmácia, muitas vezes o tradicional, não funciona, por que essa homocisteína dela não baixava. Pensa no seu corpo como uma indústria química, bem sofisticada, cheia de engrenagem. E aí você vai ali e ingere o ácido fólico, que na maioria das vezes é sintético, que é colocado obrigatoriamente na nossa farinha de trigo, ou é comprado naqueles polivitamínicos comuns. O problema é que, se o seu corpo não consegue usar o ácido fólico bruto, ele precisa transformar isso em metilfolato. O metilfolato, ele assim, o combustível ativo, é a molécula que vai entrar dentro da nossa célula e vai fazer a engrenagem girar. E quem é o funcionário da fábrica responsável por pegar o ácido fólico e carimbar ele ali para ele virar o metilfolato? É justamente a enzima MTHFR. Quando você tem essa mutação genética, principalmente, e quando você herda do pai e da mãe, que é o que a gente chama de homozigose, a sua fábrica ela vai trabalhar em torno de 30 a 40% da capacidade. É como se você tivesse uma demanda enorme de energia, mas a sua máquina vai operar quase parando. E o que acontece então? Você toma o ácido fólico, que é sintético, ou come o pãozinho e esse ácido fólico fica ali boiando no seu sangue. Ele não vai virar um metilfolato. E sem o metilfolato, o seu corpo não consegue realizar um processo vital chamado metilação. Nome difícil, né? Mas guarda essa palavra, metilação. Ela é a chave da sua saúde. Quando a metilação falha, o lixo tóxico acumula. E esse lixo é a homocisteína. A homocisteína, ela é um subproduto natural de processo do nosso metabolismo, mas ela é altamente tóxica para nossas artérias. Ela funciona como uma lixa que vai ali agredindo a parede dos nossos vasos sanguíneos e formando placas que vão aumentar drasticamente o risco cardiovascular. Num corpo que funciona bem, o metilfolato ele vai pegar a homocisteína e vai reciclar, transformando em algo que é inofensivo e útil para o nosso organismo. Mas se você não tem o metilfolato, a homocisteína ela não vai ser reciclada. E aí ela sobe, ela inflama, ela oxida o seu corpo e aumenta o seu risco cardiovascular. E é aqui que um detalhe que muita gente ignora. Homocisteína não é só para risco cardiovascular, risco do coração. Ela causa fadiga, a pessoa começa a se sentir cansada, o corpo gasta uma energia absurda tentando apagar esse incêndio, essa fadiga que a homocisteína em excesso causa. Ocorre uma inflamação no seu corpo o tempo todo. E na tentativa de apagar esse incêndio, nessa inflamação que acontece no seu corpo o tempo todo, não sobra energia para você viver o seu dia a dia. Então isso não é cansaço muitas vezes, não é preguiça, é uma ineficiência metabólica causada por uma alteração genética. E isso também explica um pouco da insônia que a Mirella vem apresentando. A metilação, ela não serve só para limpar o lixo celular, ela serve também para fabricar neurotransmissores. Olha que interessante isso. O nosso cérebro, ele produz a serotonina, que é quem vai fazer a gente ficar calmo, a gente se sentir bem, e a dopamina, que vai aumentar o seu foco e a sua motivação. E elas, para serem produzidas, elas precisam do metilfolato. Mais importante ainda, a melatonina, que é o hormônio que te faz dormir.
te faz dormir profundamente, e ela é fabricada a partir da serotonina. Ou seja, sem o metilfolato não tem serotonina. Sem serotonina não tem melatonina. E o resultado? Você vai deitar morta, cansada, o seu cérebro simplesmente não vai desligar. Muitas mulheres chegam, inclusive no meu consultório, ali por perto dos 45 anos, 50, com falha de memória, exaustão, irritabilidade e insônia. E qual é o diagnóstico muitas vezes? Ah, isso pode ser por causa da menopausa. E pode ser. Então, muitas vezes, isso não é só hormonal. É essa falha na metilação que o corpo conseguiu compensar durante a sua juventude. Mas agora, com o corpo mais estressado, com a idade, a conta chegou. Então, não normalize estar cansado o tempo inteiro. Mas, doutor, qual é a solução, então? A solução é ir na farmácia, comprar o metilfolato? Eu quero te passar aqui exatamente as intervenções que muitas vezes eu faço, mas isso tem que ser individualizado. Não é só trocar a vitamina A pela vitamina B. O primeiro passo, nós precisamos tirar o ácido fólico sintético que está aí na jogada. Para quem tem essa mutação, o ácido fólico comum, além de não funcionar, ele ainda entope os receptores das células, atrapalhando a absorção do folato natural que você consegue. Limpar a dieta de farinhas fortificadas e polivitamínicos ruins pode te ajudar na estratégia. Segundo passo, entramos com o L-metilfolato. A gente pula a etapa da enzima que está defeituosa e a gente vai entregar o produto que está pronto para a célula poder usada. Mas atenção, o metilfolato ele não é o maestro, ele não vai tocar a orquestra do seu corpo sozinho. Ele precisa de outros cofatores. Nós precisamos, às vezes, associar a vitamina B12 na sua forma ativa, que é a metilcobalamina, a vitamina B6, que é o piridoxal 5-fosfato, e a vitamina B2. Sem essa equipe completa, muitas vezes a homocisteína não baixa. O terceiro passo, que é um hack da nutrição avançada. Usar rotas alternativas. Quando a via do folato está comprometida, nós podemos ajudar o nosso corpo a baixar a homocisteína, usando compostos como, por exemplo, a betaína e a colina. Elas abrem um desvio seguro para desintoxicar essa homocisteína alta. Quarto passo, poupar a metilação com creatina. Cerca de 40% de todo o nosso esforço de metilação do corpo, ele é gasto para produzir creatina. Então, quando você suplementa a creatina, uma creatina boa, monoidratada, com selo de pureza, você vai tirar um pouco dessa sobrecarga gigantesca que está no seu organismo. E pode sobrar metilfolato para o seu cérebro funcionar melhor, para os vasos e para a produção de energia. E claro, o intestino também. Se o intestino estiver inflamado, ele não estiver funcionando, e eu posso prescrever o suplemento mais caro do mundo, mas ele não vai ser absorvido. Então, o que eu quero que você entenda aqui hoje com esse vídeo é sobre otimização. A Mirella, ela não precisava só de um remédio para poder dormir. Ela não precisava de litros de café para poder ter mais energia, para poder trabalhar. Ela precisava que a gente olhasse para a bioquímica dela e destravasse tudo isso. Quando nós corrigimos essa metilação que está alterada, então a gente baixa a homocisteína e entrega os nutrientes na linguagem que o DNA dela entende. E aí a vida dela vai mudar. O DNA dela entende. O sono provavelmente vai melhorar, a energia vai ressurgir. E se você tem uma fadiga inexplicável, um sono que não repara, ou um histórico familiar de problemas cardiovasculares, olhe com carinho para a sua homocisteína. Questione, investigue. O seu corpo ele é uma máquina fantástica, mas às vezes ele precisa de alguém que leia ali o manual de instruções com cuidado e com muito carinho. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com aquela pessoa que vive cansada, que não sabe o porquê.